E nós queremos hoje refletir sobre uma das confissões de fé mais contundentes, mais verdadeiras e mais fortes. Está registrado no livro de João, no capítulo 6, no versículo 68, em que Pedro, como porta-voz do grupo de discípulos, como porta-voz dos seguidores de Jesus, faz uma afirmação muito forte, muito bonita, uma confissão de fé, que disse: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? E ainda conclui de forma bonita, dizendo: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, nós vamos refletir sobre esse texto de João, capítulo 6, principalmente sobre essa confissão dos discípulos, através da voz de Pedro, que afirma de forma direta de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é aquele que pode conceder a nós a vida eterna. Ok, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. E aí você pode ler esse texto em casa, depois desse culto. Nós queremos focar mais na afirmação, na confissão dos discípulos, que tem Pedro como um porta-voz, que tem Pedro como o seu representante. João capítulo 6, que nós vamos estar tratando de um tema importante. João capítulo 6, abra sua Bíblia em João capítulo 6, e nós vamos então ver aqui, você pode ver todo o capítulo em casa, você pode observar tudo que está sendo dito neste capítulo 6 de João, e nós vamos estar tratando sobre seguir Jesus implica em reconhecer a sua autoridade. Seguir Jesus implica em reconhecer a sua autoridade. E foi isso que nós vimos no livro de João, no capítulo 6, na confissão de Pedro. Vamos ler aqui, que diz assim, você vai tomar como base a partir do versículo 60, mas nós queremos chamar a sua atenção para a partir do versículo 67. Jesus então disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Meus queridos, aqui nós estamos diante de um dos textos mais profundos, experiência maravilhosa de Jesus, aqui no João capítulo 6. E há algumas curiosidades que nós percebemos, de que o Evangelho de João é o que mais apresenta Jesus proferindo longos discursos. O discurso de João capítulo 6 é um discurso longo.
os longos discursos, eles provocam as mais variadas reações. É natural, né? Os discursos de Jesus em si provocavam reações diferentes dos seus ouvintes. E o texto de João, no capítulo 6, é a conclusão do discurso sobre o pão da vida. Jesus faz algumas afirmações muito fortes para o público do seu tempo, e uma das afirmações que para nós hoje é comum, mas para aquele momento, para aquela época, para aquele instante, para aquela hora, para aqueles ouvintes, era uma afirmação muito forte: eu sou o pão da vida. E o texto de João é exatamente a conclusão do discurso sobre o pão da vida. Esse sermão de Jesus aconteceu um dia após ter multiplicado os pães e os peixes, alimentando quase 5.000 que os havia seguido. O discurso que Jesus proferiu aqui em João capítulo 6, ele provocou discussões entre os ouvintes. Está aí no versículo 52, você pode acompanhar. O ambiente desse discurso foi a sinagoga em Cafarnaum, onde Jesus costumava ensinar, então, ali naquela sinagoga. Praticamente aqui nós podemos afirmar que as palavras de Jesus, a gente observando esse texto, as palavras de Jesus aqui divide os seus seguidores em dois grupos. E aí à medida que nós vamos observando isso, a gente percebe que há uma resposta, há uma reação e há uma resposta dos ouvintes. É que as palavras de Jesus, a resposta é essa. Está no versículo 60. É que as palavras de Jesus tinham sido duras. Tanto é que no versículo 60 aparece aí a afirmação dizendo: duro é este discurso, quem pode ouvir? Traduzindo, duro é este discurso, quem pode aceitar? Esta era a afirmação e era a colocação dos ouvintes de Jesus naquela hora. Ou seja, as afirmações contundentes, as afirmações verdadeiras acerca, e aqui é o tema central, acerca da sua divindade, ou seja, Jesus afirmando ser Deus, as afirmações então contundentes e verdadeiras acerca da sua divindade se tornaram difícil para a mentalidade dos ouvintes naquele contexto imediato, dos seus ouvintes daquela hora, daquele momento. Então, o texto de João capítulo 6 apresenta também um processo de seleção entre os discípulos que verdadeiramente queriam seguir Jesus e aqueles ouvintes, aqueles seguidores que estavam ali com Jesus com outras motivações ou com motivações diversas. Então há uma seleção desses dois grupos, dos que estão querendo seguir Jesus, estão motivados a seguir Jesus, estão maravilhados com os ensinos de Jesus, e um outro grupo que estaria seguindo Jesus com motivações outras, curiosidade, por causa da multiplicação dos pães, na perspectiva de um milagre, do sobrenatural, de receber alguma bênção, coisa dessa natureza, ou por motivos até banais, ou outros de cunho religioso apenas. É certo que o texto mostra que esses ouvintes aqui da grande multidão, diz que uns murmuravam, reclamavam, outros ficaram escandalizados com as afirmações, as afirmativas e as declarações de Jesus. O texto diz também que havia aqueles que não criam em Jesus e ainda o acusavam que ele estava falando meramente pela sua carne,
E o que eles estavam dizendo aqui, alguns diziam que Jesus era um mestre, que estavam, na verdade, movido nos seus próprios devaneios. Jesus estava voando, estava aí movido pelos seus devaneios. O texto, se você observar, relata que o grupo que estava até então seguindo Jesus começa a diminuir, começaram a distanciar de Jesus. Diz que muitos já não andavam mais com ele. Diz o versículo 66. É interessante que o versículo 66 diz: muitos já não andavam com ele. Aí, meus queridos, Jesus, ao ver que a maioria dos seus seguidores daquela multidão o tinham abandonado, ele então volta para os 12 apóstolos, seus 12 discípulos, que havia chamado pessoalmente para se tornar então os seus seguidores mais íntimos, e faz uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte: porventura quereis vós também retirados? Veja que Jesus não está preocupado qual será a decisão deles. Jesus não está aqui com nenhuma crise. O que Jesus faz é, de fato, uma afirmação, uma interrogação, melhor dizendo, querendo a resposta e querendo, então, que os discípulos pudessem responder a sua pergunta com as suas convicções, com o seu entendimento. Jesus queria, na verdade, para ser mais preciso, Jesus queria submeter aqueles 12 a um teste no seu discipulado. E aí o grupo responde através de Pedro. Pedro se torna o porta-voz do grupo, e aí Pedro responde de forma muito linda, de forma muito contundente, muito forte, de forma muito convicta. Pedro dá aqui uma resposta, um dos textos mais lindos das Escrituras. E aí no versículo 68 e no versículo 69, Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem a tradução que eu gosto, né? O Filho do Deus vivente. Então, já que você compreendeu o texto, e eu desafio você a ler esse texto com mais calma, com mais cautela, no momento a sós, mas já que você compreendeu aqui um panorama de tudo que está acontecendo nesse discurso e no desenrolar das reações dos seguidores de Jesus, eu queria apresentar o propósito da minha mensagem de hoje à noite. Então, nesta noite, o meu propósito é apresentar verdades profundas da confissão de fé dos discípulos. A primeira grande verdade baseada na confissão de fé, na resposta de Pedro, é a exclusividade da fé em Jesus. Essa é a primeira grande verdade, a exclusividade da fé em Jesus. Os discípulos reconheceram que só Jesus tinha palavra de vida eterna. Olha, os discípulos reconhecem a exclusividade de Jesus. Pedro, como representante do grupo, diz: Senhor, nós não temos para onde ir. Para onde iremos? Quem seguiremos? Só tu. Olha a exclusividade. Somente o Senhor. Só tu tem as palavras da vida eterna. Jesus, então mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que Jesus disse. De fato, a afirmação de Pedro,
a resposta de Pedro, que corresponde à fé dos discípulos, de fato só Jesus tem palavras de vida eterna. Qual o texto mais conhecido da Bíblia? João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Olha aqui, a exclusividade de Jesus. Deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, mais uma vez, a exclusividade de Jesus. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Veja que Pedro, ele tem convicção disso. Veja que Pedro, ele responde o que crê aquela igreja, vamos chamar assim, aquele grupo de seguidores, aquele grupo seleto dos que realmente queria seguir Jesus com consciência, com a fé verdadeira, com a fé consciente, com a razão da sua fé. E o próprio texto de João capítulo 3, que traz João 3,16, no versículo 36, diz claramente: quem tem o Filho tem a vida eterna é para quem tem o Filho Jesus Cristo. Então a exclusividade da fé em Jesus, somente Jesus, só a fé. E aí ele veio do céu, aqui o texto, a mensagem é esta. O que Jesus está comunicando àqueles ouvintes, e que os discípulos entenderam muito bem, é que ele veio do céu para comunicar a pessoa de Deus aos homens. Ele está dizendo que é o Deus encarnado. E Pedro, na sua resposta, está dizendo: nós entendemos isso. As palavras que foram proferidas por ele, ou seja, por Jesus, tinham um caráter divino. E era uma autoridade sobre as pessoas. E os discípulos entenderam isto muito bem. Para que você entenda isso de maneira mais prática, os discípulos, através da afirmação de Pedro, eles estavam reconhecendo na pessoa de Jesus que ele era exclusivo, e eles estavam reconhecendo algumas verdades que são fortes. A primeira delas, a autoridade divina de Jesus, ou seja, ele é Deus. Eles estavam reconhecendo a origem divina de Jesus. Ele é Deus, ele é o Filho do Deus vivente. Eles estavam reconhecendo o ensinamento de Deus para os homens através do Deus encarnado Jesus. Eles estavam reconhecendo Jesus como o único Salvador, como o Messias, o prometido, como o Senhor, o Deus eterno, o provedor da vida eterna. Para que iremos nós, Senhor? Nós não temos uma outra opção. Além de não termos, nós não queremos uma outra opção. O Senhor é o provedor da vida eterna. O Senhor é o Deus encarnado, é o Messias, é o prometido, é o Salvador. Eles estavam reconhecendo em Jesus a única possibilidade de vida eterna, a única possibilidade de salvação, a única possibilidade de redenção. Jesus estava comunicando a eles o plano da salvação, o plano da vida eterna, o plano da salvação. Eles estavam reafirmando a sua fé de forma coesa, de forma contundente, de forma definida, de forma exclusiva, de forma justa, consciente, racional e coerente. Eles estavam dizendo que não era uma afirmação meramente emocional, mas era uma afirmação da mente, da razão, do conhecimento, do aprendizado, de que tinha sido agasalhado na mente, mas também tinha sido agasalhado no coração. Eles estavam conscientes. Eles estavam
afirmando de forma consciente que compreendiam que tinham a vida eterna. E quem tem a vida eterna não morre, é isso que ele está dizendo. Eles estavam afirmando, além de tudo que nós falamos, eles estavam afirmando que tinha certeza de que a vida eterna representava a ressurreição após a morte. Eles estavam fazendo uma confissão de fé pública, mas não apenas de uma fé pública, mas de uma fé firme e exclusiva na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam reconhecendo Jesus como Salvador das suas vidas. Qual a lição prática que nós tiramos para esta declaração da exclusividade da fé em Jesus? Meus queridos, a lição prática que nós tiramos aqui é a seguinte: eu e você, nós, século 21, no mundo contemporâneo, no mundo moderno, nos dias atuais, no mês de junho, no mês então que estamos atravessando essa crise quase que sem precedente, a lição prática que nós tiramos é a seguinte: precisamos de uma fonte de autoridade para comandar as nossas vidas. Além do mais, nós precisamos desta fonte de autoridade para comandar as nossas vidas, que seja parâmetro para guiar a nossa existência na terra e gerar no nosso coração, na nossa mente, a consciência da vida eterna. De maneira bem prática, eu preciso de Jesus para comandar a minha vida. Eu preciso que Jesus seja um parâmetro para guiar a minha vida. E eu preciso ter consciência da minha fé que está agasalhada na minha mente e no coração. E não é uma fé apenas para o momento, não é uma fé apenas temporária, mas é uma fé que transcende essa vida, é uma fé que nos leva e que nos conduz para a vida eterna. Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Se tu tens palavra, não de cura, não de solução de problema, não apenas para a existência aqui na terra, mas é uma fé que nos conduz, que nos guia, que nos leva a pensar além dessa vida, a vida eterna. Essa é a lição prática. Jesus é a fonte de autoridade que precisamos. Jesus é o parâmetro e o guia que precisamos. Jesus é o Filho de Deus que nos conduz e que nos leva a ter a consciência na mente e ter, de fato, agasalhado no nosso coração a convicção e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Então, a grande verdade que nós aprendemos na confissão de fé de Pedro é a exclusividade de Jesus. Não há outro, ele é único. Não há outro que você possa depositar a sua fé. Jesus é único. Não há outro que você possa querer para a vida eterna. Ele é único. Ele é o único Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Messias prometido. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o caminho para a vida eterna. A minha fé precisa estar exclusiva nele. Foi isso que Pedro afirmou em nome dos discípulos. Em segundo lugar, a segunda verdade, nós vamos falar 3 grandes verdades. A segunda verdade é que essa afirmação de Pedro é uma fé que aponta uma outra verdade profunda. É a estabilidade da fé. O que é estabilidade? Fundamento. Aonde está fundamentada a minha fé? A minha fé é estável? A minha fé, ela é variável ou é estável? Tem estabilidade? Tem fundamento? É isso que Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E ele continua dizendo: e temos crido.
e temos crido. Olha que interessante. Pedro faz a afirmação da sua fé em Cristo, mas é uma fé estabilizada, é uma fé fundamentada, é uma fé num alicerce, num fundamento firme. Não é uma fé acessória, mas uma fé de alicerce, de fundamento. Os discípulos já tinham crido. Olha aqui, olha, eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando ele diz, nós já temos crido, está demonstrando uma diferença dele, dos discípulos, para aqueles demais seguidores. Aqueles demais seguidores, quando Jesus, de fato, deixou claro a sua mensagem, eles disseram uma mensagem dura. Quem pode aceitar? Quem pode crer? Quem pode ouvir? O que os discípulos estão dizendo aqui é de que eles não vão tomar uma decisão agora. O que os discípulos estão dizendo aqui é que eles não entendemos, agora nós vamos crer. Não! É uma afirmação que os discípulos estão falando, nós temos crido. Ou seja, é o tempo perfeito do verbo aqui, que mostra o estado resultante de um ato anteriormente feito, que foi de crer em Cristo. Eles estão afirmando, nós não vamos crer a partir de agora, Jesus. Nós já cremos, nós já confessamos. Nós estamos apenas reafirmando a nossa fé. Eles estavam conscientes. Eles tinham tomado uma decisão. Eles não podiam jamais retroceder. E eles estão, na verdade, aqui fazendo uma reafirmação da fé que eles já tinham tomado a decisão de depositar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles estão dizendo, eles estão afirmando e eles estão expressando que já creram, que já tomaram a decisão de seguir Jesus. Os seguidores de Jesus foram testados mediante palavras do Mestre, mediante palavras do Senhor. E eles estão dizendo, nós estamos firmes, Senhor, nós vamos continuar. A nossa fé é inabalável. Nós vamos continuar crendo, nós estamos seguindo. Nós não estamos aqui numa brincadeira, numa diversão, nós não estamos aqui num parque de diversão, nós não estamos aqui num jardim de infância, mas nós somos conscientes da nossa fé. E quando eles fazem essa afirmação, e Jesus entende perfeitamente, Jesus foi claro ao mostrar que o discipulado é movido pelo conhecimento. O seguir Jesus é movido pelo conhecimento, pela razão, pela consciência, pela convicção, pela razão da fé. E não apenas ou meramente por um sentimento ou por necessidade. Veja que aqui há dois grupos. O grupo dos que estavam movidos meramente pelo sentimento, meramente pela necessidade, quem sabe, de um milagre, de uma cura, de um sobrenatural, de algo temporário, do que Jesus poderia fazer. E aqui está um outro grupo, tendo Pedro como relator, como porta-voz, como representante, como líder de grupo, dizendo, não, nós estamos conscientes, não, nós estamos convictos, não, a nossa fé tem conhecimento, tem alicerce, tem estabilidade, tem razão. E aquela multidão então abandona Jesus, deixa Jesus, estava seguindo meramente por necessidades e por motivações diversas, mas há um grupo aqui que está seguindo Jesus de forma racional. Foi o mesmo Pedro, olha como é interessante, esse mesmo Pedro que representa esse grupo, que escreve sobre isto na sua carta, 1 Pedro 3,15, como tem um texto lindíssimo que diz,
antes reverenciai. Tem versão que diz, antes santificai. Essa versão que eu estou citando é, antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a qualquer pessoa que vos questionar ou pedir razão da esperança que há em vós. Pedro está escrevendo isso posteriormente. Isso está sendo registrado posteriormente na carta de Pedro. Mas neste dia aqui, perante Jesus, ele, de forma prática, faz exatamente isso. Reverencia, reconhece Jesus como Senhor no coração, na mente, dá a razão da sua fé, responde sobre a esperança da sua vida, que ele diz, para quem iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de esperança, ou seja, a palavra de vida futura, a palavra de vida eterna. E aí ele diz a esperança que há em vós, que é a esperança da glória, que é a esperança da vida eterna. Aqui Pedro, tanto na sua carta quanto nessa confissão aqui, Pedro está falando não de uma fé temporária, não de uma fé ocasional, não de uma fé circunstancial. Mas Pedro está falando de uma fé que tem estabilidade, da estabilidade da fé salvadora em Jesus, que deve nortear a nossa vida como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O discípulo precisa passar pelo teste da fé genuína. O seguidor de Jesus precisa passar pelo teste da fé genuína. O seguidor de Jesus precisa ter uma fé além da fé circunstancial, além da fé temporária, além da fé da realização de um eventual ou possível milagre. Não é a fé que norteia, que guia, que nos leva a pensar, que traz estabilidade, que nos faz pensar que a vida é além da nossa existência terrena e que nos faz pensar na vida eterna. Qual a grande lição que nós tiramos aqui de forma prática para as nossas vidas? Precisamos, e eu quero que você faça isso hoje ainda, ou agora mesmo, precisamos reavaliar o nível do nosso compromisso com Jesus e as nossas motivações em segui-lo. Eu preciso estar reavaliando o nível de compromisso que eu tenho com Jesus, com a obra missionária, com o discipulado, com a vida cristã. Quais as motivações que têm me levado a ser discípulo de Jesus, a seguir Jesus, a falar de Jesus, a ter Jesus como meu Deus. Eu preciso reavaliar. E os discípulos aqui passaram por um teste. Eles foram reavaliados. Eles foram testados. E até aqui eles estão aprovados. Precisamos avaliar. Qual é o teu compromisso com Jesus? Qual o nível de compromisso que você tem com Jesus? Qual a motivação que você tem de seguir Jesus? É isso que Jesus está perguntando para os discípulos. E é isso que Pedro responde de forma maravilhosa e de forma muito firme. Então, até aqui nós vimos sobre a verdade da exclusividade em Jesus. Segundo, a estabilidade da nossa fé em Jesus. E a exclusividade da nossa fé em Jesus. E agora nós vamos para a terceira e última. A finalidade da fé em Jesus. E aqui, meus queridos, chega um momento que esse texto trata da finalidade da fé daqueles discípulos, da finalidade da nossa fé. Aqui neste momento é o reconhecimento da divindade de Jesus. Olha, Jesus aqui estava comunicando, falando para aquela multidão, ele era o Deus encarnado, o Messias, o prometido, o Salvador,
o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivente, que correspondia a seu Deus vivo. E há um reconhecimento agora, um reconhecimento dos discípulos. Eles disseram: Senhor, para que iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E aí, em seguida, eles falam: nós temos crido e nós sabemos de que o Senhor é o Filho do Deus vivente. É o reconhecimento da divindade de Jesus. Ou seja, eles estão dizendo assim: o Senhor é mestre, o Senhor é profeta, o Senhor é rei, o Senhor é sacerdote, o Senhor é Messias prometido, o Senhor é o Salvador. Mas a afirmação aqui mais forte é a seguinte: nós estamos reconhecendo de que o Senhor é Deus. Tem muita gente que, Jesus foi um profeta, Jesus foi um sacerdote, Jesus foi um grande mestre, ele foi um rei. Tudo isso é verdade. Mas quando há essa afirmação parcial ou incompleta, não cumpre-se a finalidade. Ele é Deus, que se fez carne, que habitou entre nós, que veio com uma finalidade de ser reconhecido como Deus, de ser glorificado e exaltado, de ser o Deus Salvador, que habitou entre nós como homem, para ser o nosso mediador. Aqui nós temos, nesse discurso de Jesus e nessa confissão de fé dos discípulos, o Deus encarnado na pessoa do Filho, Jesus Cristo, que habitou e viveu entre nós, sendo reconhecido pelos discípulos de Jesus. Porém, eu quero chamar a sua atenção de que mesmo diante desta afirmação e reafirmação de confissão dos discípulos através da voz de Pedro, Jesus faz um alerta, Jesus então traz um aviso, e Jesus diz para aqueles seus seguidores, para aquele grupo de discípulos, que mesmo no meio deles havia um traidor, que nesse texto é chamado de um diabo. Olha como é interessante. Há entre vós um diabo. Não é o diabo, mas um diabo. Que a tradução aqui quer dizer, significa: há entre vós um difamador. Há entre vós um acusador. Há entre vós um falso discípulo. Há entre vós alguém que não crê, que não vive, que não encarnou o que foi dito e confessado pelos discípulos através de Pedro. Jesus sempre conheceu o homem pelas atitudes que tomavam em horas de testes. Jesus percebe de que aquela multidão que é submetida a um teste, eles vão embora, eles fogem, eles não querem seguir Jesus, porque as suas motivações eram outras. Jesus reconhece a fé dos discípulos na confissão de Pedro, mas Jesus também reconhece que há alguém que, mesmo não tendo ido com a multidão, mesmo ainda tendo ficado no grupo dos 12 ou no grupo seleto, há alguém que não vai levar a sua fé até as últimas consequências. Há alguém que não tem na sua mente, no seu coração, na sua vida, essa confissão da exclusividade da fé em Jesus, da estabilidade da fé em Jesus. Há alguém que ainda não aceitou, que ainda não celebrou a aliança do compromisso com Jesus.
E a atitude de Pedro foi muito clara da sua fé. Precisamos ter disposição em conhecer o Senhor das nossas vidas. Pedro estava certo, mas Jesus está dizendo, há entre vós ainda alguém que não compreendeu isso. Meus irmãos, Jesus não interessa por uma meia vida. Jesus não interessa pelo meio sentimento. Jesus não interessa por uma vida com reservas. Portanto, nós precisamos entregar nossas vidas por inteiro, de todo o coração, sem reservas. Ele mesmo disse no livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, a Bíblia diz lá, em seguida convocou Jesus a multidão e os seus discípulos e os desafiou e disse assim, se alguém deseja seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ou venha após mim. O que Jesus está dizendo para aquela multidão, e que se concretiza nessa multidão também, que estava seguindo Jesus, diante dessa situação aqui narrada de João capítulo 6, é que seguir Jesus é algo muito voluntário. O texto deixa claro, é se você quiser, é se você tiver vontade, é se você desejar. Ou seja, é um ato da vontade, é um ato unilateral, é um ato pessoal, é se você quiser, é se você desejar. Agora, o que Jesus está dizendo, tanto para aquela multidão, quanto para essa de João capítulo 6, é o seguinte, se alguém quiser e tomar a decisão, é isso que ele está dizendo para o discípulo, aí tem um preço a pagar, tem algumas exigências, tem algumas cláusulas nesse contrato, nesta aliança, nesse compromisso. E aí ele diz 3 coisas basicamente. Exige abnegação, exige renúncia, negar a si mesmo. É eu abrir mão, ou seja, seguir Jesus é um ato da minha vontade. Mas ter compromisso com Jesus, eu tenho que negar e renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo posteriormente a esse tempo, ele diz, a vontade de Deus é perfeita, é boa e é agradável. Mas para realizar, para cumprir, para experimentar, para fazer a vontade de Deus, há uma necessidade de abnegação, de renúncia, de entrega sem reserva. Entrega por inteiro, não pela metade. Entrega com a razão, não apenas com o sentimento. Uma outra questão que exige é compromisso. Jesus diz, tome a sua cruz. Tomar a cruz é assumir um compromisso, é carregar a cruz. Muitos ficam brincando, a cruz é uma sogra, a cruz é o meu problema, a cruz é essa situação, nada disso. A cruz é compromisso com Jesus. A cruz não é um problema, todos nós temos problemas. A cruz é o compromisso com Jesus. Compromisso após uma decisão, compromisso após uma renúncia, compromisso após uma abnegação, compromisso após negar a si mesmo. É isso que Pedro está falando, é isso que os discípulos estão falando. Nós temos crido e nós vamos crer até as últimas consequências. E eles provaram isso. E a terceiro compromisso que vi aqui, além da renúncia, da abnegação, de assumir compromisso, de tomar a cruz, de negar. No terceiro lugar, ele diz, vem após mim, é ser discípulo. E os discípulos aqui estão entendendo isso. É pagar o preço do discipulado. É ir até as últimas consequências, como eu já tenho dito nesta mensagem. E há uma história, não está na Bíblia, de que Pedro, ao desejar, porque muitos discípulos foram crucificados,
E há a história de que Pedro diz: um prazer morrer como Jesus crucificado. E aí os seus executores, então, para que não pudesse satisfazer o desejo dele de morrer como Jesus, o mataram crucificado de cabeça para baixo. Olha, foram homens que entregaram as suas vidas, que morreram, que viveram para Jesus, que viveram para o Senhor e que morreram pelo Senhor. Por isso que 1 Timóteo capítulo 12, Paulo escrevendo a um jovem pastor, a um jovem discípulo, ao seu discípulo, aquele quem ele tinha treinado, Timóteo, tem um texto de 1 Timóteo 4,12, diz assim: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, pagar esse preço não é só de palavra, não é só de confissão, mas também de procedimento, de conduta, de compromisso, de entrega. E há algo que eu achei interessantíssimo, que a Bíblia fala sobre esse compromisso, essa entrega, essa aliança. E eu estava pesquisando no Google esse texto de 1 Timóteo 4,12. E eu me deparei com algo extraordinário. Olha o que dizia o Google lá, quando eu pesquisei, veio aquela voz, e aí deu o texto e diz assim: esse versículo costuma ser muito citado no meio cristão, mas é possível que nem todos compreendam o seu real significado. Meu querido, não é só a Bíblia que diz, até o sistema eletrônico está dizendo que muitas vezes há uma incoerência da nossa fé professada com a nossa fé vivida. Esses discípulos não. Eles entendiam a fé exclusiva em Jesus. Eles entendiam a estabilidade da fé em Jesus. Eles entendiam a finalidade da fé em Jesus, finalidade da vida eterna, da aliança com o Senhor. Qual a lição prática para a gente caminhar aqui para o final, que nós tiramos dessa finalidade da fé em Jesus? É que a nossa fé em Jesus deve ser confessada e confirmada com as nossas palavras. Ou seja, até o sistema do Google está dizendo, nem sempre o procedimento, a vida está de acordo, está coerente com a fé que é professada, que é dita. Ou seja, a nossa fé em Jesus precisa ser confessada com os lábios, mas precisa ser confirmada com a nossa conduta, com a nossa vida, com o nosso procedimento, com o nosso estilo de vida, como Paulo escreve a Timóteo, com o nosso amor expresso, com o nosso amor demonstrado, com a nossa fé vivida, com a nossa prática, com a nossa pureza. Essa é a lição que nós tiramos. Fé confessada, fé praticada. Eu queria concluir nessa noite, dizer que seguir Jesus implica em reconhecer a autoridade do Senhor Jesus Cristo. A confissão de nossa fé em Jesus significa que a nossa fé é exclusiva dele, a exclusividade da fé. A minha fé e a minha vida precisa ser pautada, ser alicerçada, ser firmada na exclusividade do senhorio de Jesus na minha ou no meu estilo de vida. Segundo, implica também a estabilidade. A minha fé não está, então, como um barco em alto mar, em ondas elevadas, sendo jogada para um lado para o outro. A minha fé não é emocional, a minha fé é racional. A minha fé e vida precisa ser firmada em um alicerce firme, que garanta a estabilidade diante das dificuldades da nossa existência, diante das crises. Como o autor do hino que disse: vivo feliz
pois sou de Jesus. Tem um texto da Bíblia, muito citado por nós, mas muito mal compreendido. Filipenses 4,13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente pensa que isso é um escudo. Tudo posso. Eu vou estar bem. Eu vou vencer, eu vou passar por cima de todo mundo. Não, esse texto está dizendo o seguinte: Paulo no contexto fala: eu sei passar fome, eu sei o que é escassez, eu sei o que é provação, eu sei o que é tristeza, eu sei o que é viver contente. E ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na bonança, na tempestade, na vitória e na derrota, na celebração e na tristeza. E aí é onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso dizer: o poder de Deus está comigo, mesmo diante da adversidade. O Senhor está comigo, mesmo diante do barquinho que está afundando. Diante daquele hino bonito: vivo feliz, pois sou de Jesus. Diante daquela afirmação de fé, daquele homem que perde a esposa e que perde as filhas numa viagem no navio, e depois numa viagem posterior, que ele vai em seguida, alguém chega para ele lá e diz: olha, foi nesse lugar em que sua esposa e suas filhas morreram. E ele ora, escreve uma canção, escreve um hino de louvor a Deus, expressa a sua alegria no Senhor e expressa o seu compromisso com o Senhor. É a fé com estabilidade. Além da exclusividade da fé, além da estabilidade da fé, seguir Jesus implica em compreender a finalidade da fé. Ou seja, a nossa fé e vida tem a finalidade de demonstrar Jesus para outras pessoas e o propósito de reconhecer Jesus como a autoridade maior, única e exclusiva das nossas vidas. Eu pergunto a você nesta noite: aonde você está colocando a sua fé? Faça como Pedro e como os discípulos: Senhor, só Tu tem palavras de vida eterna. Em quem você tem crido? Faça como os discípulos: nós temos crido, nós sabemos. Qual a finalidade da sua fé? Faça como os discípulos: nós cremos, nós sabemos que Tu tens palavras de vida eterna. A minha fé, o meu amor, a minha vida está firmada no Senhor. A Jesus é a minha fé. A minha vida estabilizada na fé que eu tenho em Jesus. E a finalidade da minha vida é ser bênção e compartilhar Jesus com outros. E esperar o grande dia em que Ele arrebatará a sua igreja. Nós subiremos em glória e viveremos por toda a eternidade. Jesus tem palavras de vida eterna. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um discípulo do Senhor Jesus Cristo diante dos testes, diante das lutas, diante das dificuldades, diante das provas, para a glória de Deus.